Você já sentiu alguma vez quando estava fazendo o personagem que não importava o que você fizesse, se você fizesse boas sombras ou escolhesse boas cores, mas mesmo assim o resultado não ficava tão legal? Ou mesmo o sentimento de não conseguir fazer personagens com grandes resoluções de pixels, porque de alguma forma ele não ficava satisfatório? Se você acha isso, provavelmente nós temos um problema nas poses dos personagens. E hoje a gente vai falar somente sobre isso, como construir poses melhores, como deixar os nossos personagens mais dinâmicos. Muita gente estava me pedindo para fazer esse vídeo e eu confesso que eu demorei para gravar ele, mas finalmente agora a gente vai poder debater sobre o assunto e vai poder melhorar nesse aspecto. Porque este é realmente uma parte importante que acaba vindo antes de muitas outras etapas quando a gente está construindo a pixel art. Ela vem lá no começo. Você lembra no vídeo onde a gente falou sobre os pilares da pixel art, que o primeiro era sobre perspectiva e composição? Nesse início, quando a gente está construindo um personagem, construir a pose dele acaba vindo junto. Construir uma boa pose de um personagem vai trazer um resultado para você, mesmo que você não faça sombras boas, mesmo que você não consiga escolher cores tão boas ainda. Este é um pilar, esta é uma habilidade que muitas vezes acaba passando despercebida para quem está começando. Então é importante que a gente pratique ela com o intuito de aprender a construir boas poses. Na pixel art a gente tem uma vantagem de que pelo fato de a gente estar construindo pixels e não desenhos com grandes resoluções, a gente não precisa ficar tão preso a anatomias perfeitas, a gente não precisa ser um mestre da anatomia para construir boas poses. Mas eu aviso vocês de que nós vamos ter que estudar e aprender pelo menos um mínimo de anatomia se a gente quiser fazer boas poses. Porque um personagem é uma construção humana, e a gente precisa entender como o corpo humano é construído e como que a gente posiciona cada parte no lugar certo. Vocês vão ver que é muito mais simples do que parece construir boas poses. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo um processo, o processo que eu uso para construir os meus esboços, para construir as minhas artes, e é assim que eu produzo os meus personagens. Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final e você começar a aplicar as técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão conseguir melhorar o resultado de vocês. Eu só preciso que vocês tirem da mente que vocês precisam sempre conseguir algo extremamente bem feito, algo extremamente bem detalhado, algo com muitos elementos na tela. Não! Uma boa pose é algo simples, você não precisa fazer boas sombras, você não precisa ser um mestre de textura, você não precisa ser um artista fenomenal para conseguir construir uma boa pose e um desenho legal. Você só precisa se atentar a alguns aspectos. Quer ver? Olha esse desenho aqui. Eu fiz esses dois personagens, eles são o mesmo personagem, eles têm o mesmo design, eles estão usando as mesmas roupas, está tudo igual praticamente. Mas eles estão em poses diferentes. Agora eu quero que você deixe aí nos comentários qual desses dois personagens você acha que está mais da hora, o da esquerda ou o da direita. Eu imagino que a maior parte de vocês, a maior parte das pessoas vai dizer que é o da direita, porque o da direita foi construído usando as técnicas que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Mas perceba que ele não tem sombra, ele não tem textura, ele não tem detalhes rebuscados. É claro, ele tem o design dele ali, já tem roupas, né, já tem alguns elementos, mas isso foi muito simples, eu construí isso relativamente rápido e eu ainda considero isso um esboço. Mas mesmo nesse estágio simples, a gente já consegue ver uma diferença e já consegue decidir qual que é melhor. Eu ainda não terminei essa arte, e aliás, se você ficar curioso e quiser ver o resultado final dela, me segue lá no Instagram, porque é lá que eu posto as minhas artes e lá que eu consigo mostrar algumas coisas melhores do meu trabalho para vocês. O nome do meu perfil é @marcospixelart e vai estar aí na descrição o link também. Mas voltando aqui, o objetivo desse vídeo é conseguir tirar uma limitação de vocês. Eu quero que vocês consigam fazer bons personagens. Para os que têm dificuldade em trabalhar resoluções maiores, eu quero que vocês vençam isso, eu quero que vocês construam boas poses. Então assista esse vídeo até o final e pratique, porque não existe segredo a não ser praticar. Você vai sair desse vídeo aqui com uma direção, mas eu não vou melhorar os resultados para vocês. Quem vai fazer isso é você, praticando e experimentando. Então vai lá e deixa o like nesse vídeo aqui e vamos assistir esse vídeo até o final para a gente compreender isso aqui melhor. Eu abri aqui o Photoshop, esses personagens, para mostrar para vocês o passo a passo do que deve ser feito para a gente conseguir boas poses. Como eu havia falado,
Construir uma boa pose vem no começo do desenho, vem no momento em que nós estamos fazendo o esboço do personagem. Nós não precisamos de muito para ter uma boa pose. Então, se a gente reparar, eu quero que vocês observem estes esqueletos aqui. Esses aqui são os esqueletos correspondentes àqueles personagens que eu desenhei antes de fazer os designs deles. Aqui no passo a passo, a primeira coisa que eu fiz foi desenhar estes dois esqueletos, e nesses dois esqueletos aqui já dá para ver que existe alguma coisa diferente. Eu não precisei construir todos esses detalhes, todos esses elementos para já ter dois desenhos diferentes. E é isso que a gente tem que entender, que a gente consegue essa diferença no simples, no básico. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é uma técnica chamada desenho gestual, ou gesture drawing em inglês. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar mais isso na internet, se vocês ainda ficarem com dúvidas, mas eu vou mostrar para vocês o que eu considero mais importante dessas técnicas. Basicamente, gesture drawing consiste em você construir uma pose, você construir um personagem dinâmico, porém da forma mais simples possível, sem colocar muitos detalhes, sem colocar muitos elementos. Este é o desafio. A gente tem que tentar encontrar uma boa pose da forma mais simples possível. Se vocês repararem aqui, a gente só tem basicamente linhas e círculos que dão o formato desse personagem. A gente não tem olhos, a gente não tem nariz, a gente não tem roupas. Aqui mesmo, nesse caso, a gente nem tem volume, que poderia ser o volume das pernas aqui que eu estou desenhando, o volume dos braços e etc. A gente só tem linhas e círculos. E é nessas linhas e círculos, é trabalhando nelas, que nós vamos conseguir boas poses. Eu vou mostrar para vocês como a gente posiciona essas linhas, esses círculos, qual é a lógica que a gente deve seguir para conseguir dinamizar o desenho. Mas eu já digo desde já que você vai precisar praticar, você vai ter que tentar colocar a mão na massa, você vai ter que tentar reproduzir desenhos de várias formas diferentes até você pegar o jeito. Mas tá, qual que é esta lógica então? Já que o desenho é construído em cima de linhas e de círculos, basicamente o que a gente deve buscar quando está construindo o nosso esboço é evitar linhas retas e estáticas, é evitar posicionar esses círculos de forma sem variações, eu diria. Perceba que aqui no exemplo do esqueleto da esquerda, a gente tem a linha principal separando o meio do personagem posicionada de forma central nele, de forma totalmente reta. E isso se segue em todas as outras linhas. Aqui na linha do ombro a gente tem isso também, na linha do quadril a gente tem isso também, e na própria cabeça, se a gente fosse desenhar uma linha separando o rosto, ele estaria olhando totalmente diferente. Diferentemente desse outro personagem aqui, que a construção dessas linhas não é uma construção estática onde elas estão paradas. A gente tem uma construção dinâmica, uma construção variada. Se a gente começar aqui pela linha central também, a gente vai ver que ao invés dessa linha seguir uma linha reta, essa linha está ligeiramente curvada, dando a entender que, diferentemente desse caso aqui desse personagem, que o corpo dele inteiro está posicionado de forma estática para cima, o tórax desse outro personagem aqui está indo para esta direção, diferentemente deste. E neste caso aqui, no primeiro, a gente tem a cabeça também totalmente estática vindo na mesma direção que o tórax. Essa aqui não. No da direita, a gente tem esta cabeça apontando para uma direção oposta da do tórax. Perceba que foi só uma diferença da posição do ângulo, como eu posicionei essas linhas, como eu posicionei esses círculos. Se a gente for observar aqui no da direita também, ao invés de a gente ter um quadril estático e um ombro estático, olha como o quadril desce para baixo e o ombro também desce, ao invés de ter estas linhas retas. Se eu tirar o esqueleto preto lá de cima, só de observar estas linhas aqui que eu fiz, a gente já consegue perceber essa diferença. Então o desafio é esse, o desafio é a gente tentar evitar linhas estáticas e a gente tentar brincar com a posição dessas linhas e desses círculos para a gente dinamizar um pouco o desenho.
Aqui a gente não para só nesses traços. Eu diria para vocês que eu considero esses aqui os elementos mais importantes. Como a gente posiciona o tórax, qual direção o tórax está apontando e como está a cabeça. Para mim, esta parte inicial aqui, ela é uma das partes mais importantes quando a gente está construindo o esboço. Mas a gente pode continuar dinamizando esse desenho ainda mais. Como que a gente faz isso? Posicionando as outras linhas que vão ser os outros membros. Aqui nesse primeiro caso do vermelho, a gente tem uma linha que está ligeiramente dinamizada, né? Ela poderia estar totalmente reta assim, o que seria pior. Ela já está ligeiramente curvadinha e isso é legal. Mas aqui do lado esquerdo a gente tem a mesma curvatura, ou seja, esses braços estão idênticos e isso tira um pouco do dinamismo da imagem. Se a gente olhar aqui no desenho da direita, a gente vai ver que esses braços eles também estão em ângulos ligeiramente semelhantes, mas pelo fato do ombro dele estar curvado dessa maneira aqui, esse braço ele está indo lá mais para trás, enquanto esse braço aqui ele está indo um pouco mais para frente. Então, brincar com estas linhas principais aqui, brincar com a angulatura das linhas, proporciona para a gente resultados variados. A gente pode olhar aqui na perna também. Aqui as pernas elas estão exatamente do mesmo tamanho. Isso por quê? Porque a linha do quadril, que é a linha que dita onde está a perna, ela está totalmente reta. Nesse caso aqui, a gente tem uma linha do quadril apontando para baixo. Então, logicamente, a perna que está na direita, como o quadril dele está para baixo, essa perna ela vai ficar um pouco mais abaixo da outra, porque se a gente fosse olhar em perspectiva, significaria que esta perna aqui de trás, ela está ligeiramente para trás mesmo. Então, e essa noção, essa questão dessa perspectiva da gente conseguir observar essa perna mais para trás, se dá pelo fato de como a gente construiu essa pose. Agora olha só aqui, eu fiz para vocês esse personagem simplão aqui, só de ver essas linhas aqui mal feitas, já dá pra gente perceber que este aqui está mais dinâmico, porque eu busquei fazer esse dinamismo, porque eu busquei construir essas linhas diferentes. Mas tá, talvez você esteja se perguntando, beleza, você está mostrando pra gente de um desenho já feito, mas e como é que a gente faz para a gente construir nós mesmos os nossos desenhos? Basicamente o processo vai ser simples. Eu vou mostrar para vocês a maneira como eu faço e como eu recomendo que vocês façam, porque é uma maneira boa. Eu quero que primeiro de tudo vocês tenham na mente de vocês que fazer esboço é tentativa e erro, tá? Você vai errar, você vai ter que fazer várias mudanças enquanto estiver construindo esse esboço para conseguir uma pose legal. Só que a parte boa disso, de a gente estar trabalhando isso só no esboço, é de que apagar e fazer de novo, tentar construir algo do zero, é muito mais rápido do que se a gente tivesse um desenho todo construído como esse aqui. Se a gente já fosse detalhando, se a gente já fosse colocando todos os elementos, mudar seria extremamente trabalhoso, seria trágico. Então, a gente tem que ter em mente que é tentativa e erro e a prática vai aperfeiçoar. Mas esse aqui é o processo. Geralmente, quando eu vou começar a fazer uma pose, primeiro eu tenho em mente o que eu quero passar com aquela pose, né? Qual é o sentimento que eu desejo passar com esta pose. Aqui no caso agora eu vou fazer um guerreiro segurando uma espada de duas mãos. Qual é o sentimento que eu quero passar? Imagine esse guerreiro avançando para cima de alguém, imagine esse guerreiro numa posição de partida para o ataque. Então eu vou começar com uma linha principal que ditará como estará a minha pose. Perceba que ao invés de fazer uma linha reta, como a primeira linha, uma linha principal, eu já comecei com uma linha bastante curvada. Agora, a partir dessa linha, eu vou começar a construir o meu personagem. Eu vou posicionar aqui a cabeça dele, já aqui nessa ponta, apontando para frente. Eu vou fazer, na verdade, de uma cor diferente para dar para ver melhor. Eu vou começar fazendo a cabeça dele aqui bem na ponta dessa linha. Agora, seguindo essa dinâmica dessa linha curvada que eu fiz, eu vou construir o tórax dele. Eu posicionei aqui a parte do meio do tórax dele e agora vou posicionar os ângulos dos ombros, né? Eu vou colocar 2 pontinhos aqui, simbolizando que este é o ombro dele. Agora eu vou fechar aqui este tórax junto da linha do quadril, para mim já ter uma primeira posição.
Tá, observando isso aqui agora, eu já vi que não ficou tão legal assim como eu construí o ângulo do ombro. Então, ao invés de fazer daquela curvatura, eu vou curvar o ombro dele assim. Tá, olhando isso daqui, já me parece que tá bem mais legal. Então, já observando essa linha de quadril aqui, eu consigo já colocar o meu desenho do tórax aqui. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, parece que o peito dele está meio curvado para cá. Então eu vou apagar essa linha aqui e vou fazer o peito nessa curvatura ao invés dessa, tá? Eu só tô brincando com a posição das linhas, eu não tô fazendo nada demais. Agora eu vou posicionar, eu vou fazer de outra cor aqui para não confundir, a linha do braço dele, simbolizando aonde ele estará segurando a espada. Não gostei desse braço de trás, eu acho que ele ficaria algo mais assim, ó, indo lá para trás. Isso, maneiro. Agora a gente já tem uma posição relativamente legal. Eu vou construir aqui agora a espada na mão dele, só para representar. Maneiro, tá ficando legal esse personagem. Agora vamos construir a perna dele. Eu poderia talvez posicionar a perna só para baixo assim e vendo o que daria, mas vocês já percebem aqui que não fica legal, né? Então eu vou só seguir essa lógica da linha aqui que a gente tinha posicionado centralmente para tentar manter esse ângulo que a gente tinha decidido do início, que seria essa curvatura. Então eu vou fazer uma perna dele aqui bastante esticada para trás, como se ela estivesse levando essa linha. Não ficou tão legal, por quê? Porque o peito dele está virado para lá, então o meio da perna é um meio mais ou menos aqui, assim, se a gente fosse construir uma parte do quadril, o quadril dele estaria virado para cá. Então eu tentei construir uma perna virada desse jeito, só que não daria certo. Então o que eu vou tentar fazer, ao invés de usar a perna da direita aqui para construir essa linha reta, eu vou usar a perna da esquerda dele, como se ele estivesse saltando, e vou fazer essa perna aqui dobrada no ar. Oh, que maneiro. Eu gostei dessa posição aqui, hein? Olha só, eu podia ter feito essa segunda perna aqui, ao invés de fazer ela curvada, eu poderia ter feito ela esticada aqui também, né? Eu poderia ter feito assim. Só que perceba que se eu tivesse feito as duas pernas meio parecidas, a gente perderia dinamismo da nossa imagem, e isso a gente não quer. O que a gente quer é dinamismo. Aqui no caso, eu já fiz de uma forma mais rápida, porque talvez eu já tenha um pouquinho mais de experiência. Mas eu vou dizer para vocês que vocês vão ter que fazer vários testes. Vocês viram aqui que eu tive que fazer alguns, né? Eu não consegui acertar logo de primeira essa pose, mas eu tive que apagar e refazer ela para conseguir bons resultados. Uma coisa que eu digo para vocês, uma boa dica, é de que quando você está construindo o seu esboço, não apague como eu fiz e refaça. Ao invés disso, tente fazer do lado uma segunda versão, para que você consiga observar tudo que você acertou na primeira e assim possa comparar com a segunda, porque você não vai conseguir resultados perfeitos logo de cara, você vai ter que fazer diversas tentativas e erros até acertar uma boa pose. Mas se você começa a fazer vários desenhos um do lado do outro, você consegue comparar eles e ver qual que está melhor. O jogo que vocês têm que fazer é basicamente brincando só com essas linhas. Eu vou construir outra pose aqui para vocês verem como o processo na verdade é bem mais simples do que parece. Agora eu vou tentar fazer um inimigo para esse cara da espada, como se ele estivesse com um escudo e um machado. No caso eu vou querer fazer esse cara do escudo defendendo desse maluco da espada aqui. Então a pose que eu vou buscar é algo um pouquinho menos agressivo, dinâmico, algo mais retraído. Eu vou construir então uma linha mais ou menos assim, que é o que eu imagino como esse personagem estaria se defendendo. A gente tem uma linha saltando e outra linha bloqueando, defendendo, que no caso a gente vai ter um cara do escudo, né? Então aqui a partir dessa linha eu vou seguir a mesma lógica. Eu vou começar fazendo a cabeça dele, como sempre eu começo pela cabeça, e vou posicionar uma linha central aqui como eu imagino que seja o peito. Na verdade eu não vou posicionar seguindo esse ângulo aqui, porque geralmente o peito está em direções opostas das linhas que eu faço. Agora eu vou posicionar uma linha representando os ombros e vou fazer um braço segurando o escudo dele
E para fazer esse braço eu vou seguir a lógica da curvatura da linha principal que a gente havia feito. Eu não vou fazer um braço para cá, nem um braço para cá. Poderia fazer para baixo, mas seguindo essa curvatura do Czinho, ficaria mais legal se a gente posicionasse esse braço aqui em cima com o escudo. Agora eu vou posicionar o outro braço aqui para baixo, ainda seguindo esse C também, né? Olha só, a gente está seguindo a mesma lógica. Se eu fosse fazer uma linha traçada no braço, seria uma linha no mesmo ângulo de curvatura da principal. E vou posicionar aqui agora um machado na mão dele. Legal. Eu vou agora fazer as linhas do quadril e vou fechar aqui o tórax dele dentro da posição. Maneiro, já tá ficando uma posição bem dinâmica, né? Agora eu vou posicionar as pernas dele. Como a posição dele tá curvada para cá, eu imagino que talvez ele esteja com essa perna bem curvada aqui, segurando no chão, e essa esteja um pouquinho mais esticada para frente. Eu fiz com círculos aqui, mas você não precisa fazer, você pode usar as linhas que elas funcionam também. Olha só, tudo bem, essas não tá tão anatômico assim, tá um pouco desproporcional algumas coisas, mas eu queria mostrar para vocês que, olha só, a gente constrói poses, a gente constrói esse dinamismo simplesmente trabalhando na curvatura dessas linhas e como a gente posiciona essas bolas. Coloque na sua mente o que você deseja fazer, uma pose que você deseja atingir, busque referências na internet para você ver como outros artistas fizeram e comece a praticar, só que lembre-se de fazer de forma simples. Pratique só com estas linhas que eu mostrei para vocês aqui, só com estes círculos e veja qual que é o resultado que você terá, que eu imagino que cedo ou tarde você ficará muito bom nisso. Mas o vídeo é isso, pessoal. Eu espero que com esta prática vocês consigam melhorar os resultados de vocês. Eu agradeço por vocês terem visto esse vídeo até aqui. E se ele te ajudou, deixa um like aí para me ajudar também. Deixa um comentário me dizendo o que você achou, se você ainda tem dúvidas, que a gente pode voltar a falar mais sobre este assunto. Obrigado mais uma vez por todos vocês que apoiam o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e até a próxima.